Hoje nós vamos ouvir um pouco sobre a história, né, viva, real, de libertação de um processo. Nós vamos estar lendo em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Iremos acompanhar em nome de Jesus e compreender a vontade do Senhor através desse exemplo que ele deixou escrito para nossa edificação. Diz assim: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já havia acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com laços de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão. Os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. Até aqui, em nome de Jesus. Eu não vou abordar versículo por versículo. Eu acredito que a mensagem ela será breve, mas eu creio que é aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Jesus, aonde Jesus chegava, a glória de Deus chegava. Ele veio como um representante do próprio Deus nessa terra. Ele veio para mostrar os sinais, para restabelecer os princípios. Ele veio para refazer, para ressuscitar a obra de Deus que estava apagada. Ele veio para dar vida aos mortos, para libertar cativos, para curar enfermos, para sarar doentes. Ele veio para transformar as nossas vidas. No entanto, que o primeiro milagre de Jesus foi uma transformação da água para o vinho, uma mudança total, radical na vida do ser humano. E é isso que acontece quando conhecemos a Cristo. Há uma completa transformação, uma profunda transformação, a ponto de a gente olhar e ver lá no passado quem a gente é, olhar para hoje e achar que são realmente pessoas diferentes, como realmente são. Nós não reconhecemos, eu não conheço a mesma Vanessa hoje, como comparada de antigamente, cada um do mesmo modo. E quando Jesus ele vem nessa região e ele desce, né, dali do barquinho, o que acontece? Logo vem do sepulcro esse homem possuído por um espírito imundo. E é interessante que a Bíblia, ela narra que existia muitos processos, não só no início, né, da obra de Jesus, de Cristo, mas também desde muito da antiguidade, desde muito tempo, desde a velha aliança, já existia esse tipo de
possessão, esse tipo de opressão, porque a opressão ela vem desde a queda, ela se deu-se desde quando foi lançado à terra os espíritos imundos. E a partir daí eles começaram a atormentar, né, a trazer trevas ao coração do homem. E desde muito tempo havia essa manifestação, não é de agora. E desde muito tempo, do mesmo modo, o Senhor ensina, instrui e chama a uma mudança de vida. Para que haja libertação, é preciso que haja opressão, é preciso que haja malignidade, é preciso que haja um coração pecaminoso. Eu não falo que é necessário que o homem haja assim, mas é porque o homem age assim, vive assim, que o Senhor veio como libertador. Se não houvesse o pecado, não haveria libertação. Então, esse homem, ele veio possuído. E a gente entende o quanto é agonizante ver pessoas enfermas, o quanto é agonizante ver pessoas aprisionadas a determinados vícios. Mas é desesperador você ver pessoas que estão em um estado de possessão. É desesperador você ver pessoas que não se controlam, que estão fora de si, mas que na verdade tem ali um outro ser dominando a voz, dominando o corpo, dominando os sentidos. A pessoa ali é uma vítima. Ela está sendo usada, ela está sendo constantemente, né, oprimida, ela está sendo, toda a energia, ela está sendo sugada. E nós vemos que desde o início isso acontece. E o Senhor, Ele quer mudar essa realidade. Nós sabemos que a possessão, ela não é simplesmente nada, um espírito maligno vai e diz, eu vou possuir esse corpo. Possessão, existe legalidades. Para se haver possessão, é necessário que haja legalidade com pecados. É necessário que haja brechas abertas para que ele possa tomar um corpo. E nós vemos que, nesses casos, é necessário apenas o poder de Deus, porque só o poder de Deus, ele pode libertar um cativo, possesso. Só o poder de Deus pode destruir com a opressão, com as trevas que tem rodeado ou que tem habitado em certos corpos. E esse homem, ele veio, mas ele não veio simplesmente com um pedido de socorro. Ele não veio simplesmente para se prostrar e para buscar ali a Cristo. Mas ele veio exatamente para confrontar, porque é isso que o maligno faz. Ele confronta. O maligno, ele tem uma tendência de zombar. Ele tem uma tendência de confrontar, de escarnecer de tudo que é de Deus, de tudo que vem de Deus, que é objeto de Deus. No entanto, nós sabemos que o anticristo, ele se chama também um opositor, porque ele se opõe a tudo que vem de Deus. E ele segue, e ele vai até a presença de Deus, de Jesus, né? Que ali é a figura do próprio Deus, como nós citamos. Ele vai. E o texto mostra que, mesmo ele acorrentado, mesmo ele sendo muitas vezes amarrado pés e mãos, ele arrebentava. Não tinha quem segurasse. A força do inimigo, ela é extraordinária. Ela é grande. Nós não podemos lutar contra o inimigo com a nossa própria força. Nós não podemos, com o nosso próprio sentido, vencer a ação maligna. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos autoridade, nós recebemos força e poder para destruir com principados e potestades, para destruir com ação maligna. E o Senhor, ele tem esse propósito de nos restaurar, de nos chamar a uma vida de santidade, de nos chamar a uma vida de poder. Para haver poder em minha vida, para haver santidade, é necessário primeiramente haver arrependimento. Eu preciso primeiro reconhecer que eu tenho pecado, que eu já fui ou ainda sou dominada pelo pecado e assim que eu estou nas mãos do inimigo. Eu preciso reconhecer isso.
Eu preciso reconhecer que eu ando em falhas. Eu preciso reconhecer que eu não tenho feito a vontade do Pai. E a partir daí, nesse arrependimento, o Senhor começa a ministrar e vai havendo salvação, santificação, e vai havendo poder, e vai crescendo unção, e vai nascendo autoridade, tudo por meio de uma decisão, de um reconhecimento, de olhar para si e ver que necessita daquele que é autor de todas as coisas. E esse homem, ele não tinha essa mentalidade. Quando uma pessoa ela nasce em meio ao pecado, e nós vemos que Davi fala que ele não só nasceu numa geração pecaminosa, mas ele também nasceu numa condição pecaminosa, porque ele nasceu em carne. E a nossa carne ela é inclinada para o mal, ela é inclinada para o pecado. O que ele faz? Ele reconhece, ele mostra ali que ele precisa de Deus. Ele diz: de tudo que me aconteça, eu só não quero que afaste de mim o Espírito Santo de Deus. Ele fala: eu sou pobre, eu sou pobre, eu sou pobre necessitado. Davi fala isso, mas não é pobreza material, não é necessidade material ou física. Quando ele cita isso, ele está dizendo: eu estou pobre e necessitado da glória de Deus, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. E logo, né, que esse homem, nós vemos que ele destruía, o inimigo destruía. E ele estava fora de si. Ele não estava no seu sentido normal, porque o inimigo dominava. O inimigo dominava os pensamentos, os sentimentos, as ações. É como uma semente plantada. A semente plantada que caiu, na verdade, em solo fértil, em solo espinhoso, em solo rochoso. Uma dessas sementes, aonde ela cai, o inimigo rouba essa semente. E esse sentido de roubar é dominar, ele não deixa que chegue no entendimento humano. Ele destrói a semente. Digamos que alguém escuta a palavra de Deus. Quando há um roubador, o roubador distorce, retira, não deixa que penetre no coração, que penetre na intenção profunda do coração do ser humano. Ele desvia, ele tira. Então, esse homem ele não sabia dessa condição. E quando nós vemos que, quando nós nascemos nessa situação de pecados e vivemos em uma sociedade de pecado, nós vemos que nós só conhecemos um só caminho. Os nossos pais nos doutrinam num caminho só, as nossas tradições e culturas são um caminho só, os valores e princípios são herdados do exemplo de pai e mãe, que já vivem e que já herdaram outras tradições que também são mundanas. E a partir daí nós só enxergamos esse caminho, até que Jesus venha e se manifeste através de alguém, através da palavra, através da oração, e isso possa penetrar em nosso coração e a gente reconheça e entenda o propósito e o caminho que Cristo quer para nós. Mas antes disso, nós não conseguimos decidir por Cristo. Nós não decidimos por Cristo sem conhecer, sem ouvir falar de Cristo. Ninguém faz isso. Mas todos que seguiram a Cristo e seguem até hoje, eles ouviram a palavra de Deus e muitos não foram uma vez, duas ou três, mas foram mais. E essa condição desse homem, ele não conhecia. Ele estava totalmente aprisionado. Ele estava totalmente oprimido por espíritos malignos. E há de se falar e enfatizar que não era um só, que não era 2, 10, mas uma legião. Ou seja, ele estava totalmente sufocado em trevas. Ele estava totalmente imergido em trevas. Essa era a condição que ele vivia. E o texto, continua nos mostrando que ele perambulava, que a forma de vida dele era decadente. E é isso que o inimigo faz. Ele destrói, ele faz o ser humano vagar. O pecado faz o ser humano vagar. Ainda que ele esteja numa igreja, ainda que ele esteja
buscando ao Senhor, enquanto ele não santifica, enquanto ele não busca abandonar o pecado, ele continua perambulando. Ele continua se cortando, se perfurando. Ele continua vagando sem destino. Somente quando o cristão verdadeiro ele encontra Cristo, ele toma esse título de cristão verdadeiro porque ele encontrou a Cristo, ele consegue vencer o pecado, mudar de vida e ele consegue não mais ser oprimido pelo inimigo. Quando nós vemos no versículo 8, Jesus, ao ver aquele homem, ele já havia ordenado que esse espírito saísse, esse espírito imundo saísse desse homem. Só que a ordem não foi acatada, o demônio não saiu. E eu até em parte, eu acredito, segundo experiências que nós temos vivido, as nossas experiências não são diferentes das experiências que Jesus viveu. O mesmo Espírito opera, é a mesma autoridade que opera. E os mesmos espíritos imundos que também operam. E eu acredito que aquele homem, que aquele espírito imundo tenha até saído, mas não era um só. Então saiu um, mas ficou o quê? Uma legião. O que é um na frente de uma legião? E ele continuou, não obedeceu, porque não era um só. E Jesus vem e pergunta: qual é o teu nome? Jesus não está se referindo apenas, ele não quer saber o nome de cada um deles, mas ele diz: espera aí, o que está acontecendo? E aí ele fala: olha, somos uma legião. Meu nome é Legião. Ou seja, é um grupo, é um exército maligno que estava operando na vida daquele homem. Que estava oprimido em todas as áreas, em todas as situações, a vida daquele homem. Por isso ele pergunta: qual é o teu nome? E ele responde Legião, ou seja, não é um nome, são vários nomes, várias entidades. E o próprio homem, ele recebe a ação de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. E aí ele chama. O que o Senhor faz? O Senhor declara: espírito imundo, sai desse homem. Ele diz: legião, sai. Ele dá uma ordem no espiritual, ele dá uma ordem ali, diante daquele homem, diante daquela imundícia de espírito que estava ali. E ele manda, né, se retirar. E aí, ali, eles se desesperam. Eles não querem ser mandados para o abismo. E eles pedem, eles rogam que sejam lançados ali nos porcos. E o Senhor concede que isso aconteça. Mas existe um detalhe do porquê que o Senhor concede que isso aconteça. É para exatamente o homem, quando curado, quando livre desse exército maligno, ele pudesse ver o quanto ele precisava de Cristo. Ele precisava de vida, porque ele não vivia, ele vegetava. Ele era manipulado pelos espíritos a toda hora. O quanto ele precisava de luz, de libertação. Os espíritos malignos, eles dominam. Eles têm poder para dominar. Eles têm poder para oprimir. Mas existe um só, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo, que tem poder para dominar sobre todas as coisas, sobre todos os principados, potestades, poderes celestes, poderes terrenos, que tem todo o poder. Nós sabemos quem é. Então, existe um detalhe diante disso tudo. O demônio ali, o exército maligno ali, ele escolhe porcos. Não era à toa também que eles estavam ali, mas eles escolhem porcos. Nós sabemos que os porcos são considerados animais imundos. Mas existe uma referência que é bem interessante e um tanto até constrangedora, da gente poder ouvir e poder até entender. Em Mateus 7,6,
é dito assim: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Nós vemos que há uma comparação. O verso faz uma analogia, como se um homem fosse comparado ali, né, a um porco. A um porco. Nós vemos também 2 Pedro 2, versículo 22. E ele vai citar exatamente assim. Vou abrir aqui o versículo. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a se revolver-se no lamaçal. Mais uma vez ele faz uma comparação. Aqui ele está usando os falsos mestres, né? Os falsos profetas, os falsos homens de Deus, os enganadores. Ele tanto faz uma referência como cães, como ele também faz uma referência como porcos. E nós vemos que isso é uma analogia que traz, se a gente pensar, traz uma reflexão profunda sobre nossas vidas. E nós sabemos que quem continua cometendo pecado, quem continua cometendo iniquidade, quem continua voltando à lama, esse é o sentido do versículo. Ele faz uma comparação ao porco porque continua voltando ao pecado, continua cometendo o mesmo erro, continua voltando à lama. Ele diz que quem faz isso é o porco. Quem é que vomita e come o seu próprio vômito? O cão. Então ele faz essa analogia para mostrar que a iniquidade, o pecado, quando é cometido secundariamente, constantemente, ele está dizendo essa pessoa precisa de libertação. Ela está vivendo um cenário propício para a atuação de espíritos imundos. Quem está sob domínio, como esse homem gadareno de Gadara, né, que foi pego ali, que foi encontrado ali pelo Senhor, ele estava ali totalmente sem lucidez. E quem vive na prática do pecado perde muitas coisas. Muitos têm a vida destruída antes de chegar à restauração, antes de conseguir viver a restauração. Quando um ser humano ele permite que Satanás governe a vida, ou continua vivendo uma vida em pecado, esse ser humano ele acaba vivendo ou morrendo como um animal, sem sentido, sem racionalidade, sem senso de decisão, sendo totalmente dominado. E quando a gente olha, os porcos eles são lançados dali precipício abaixo, eles morreram. Mas o espírito imundo que estavam ali, que habitaram nele, eles continuaram vagando. E mesmo quando uma nação inteira, nós sabemos que o que o Senhor fez? Para que nós hoje tivéssemos vida, muitos morreram para que o evangelho fosse anunciado e chegasse até nós. Nós sabemos que muitos se perderam, não com Cristo, sem Cristo. Se perderam oprimidos, se perderam possessos, se perderam enfermos, se perderam em mar de trevas. A carne deles, o corpo, foram para a sepultura. O espírito estão ali onde é chamado inferno. Prestarão contas. Daniel fala, e o próprio Senhor fala, que muitos ressuscitarão para a vergonha e outros para a glória, para a eternidade. Mas eles já foram. Acabou, ali é o julgamento. Ali muitos deles já sabem o destino que aguardam. Já vivem o princípio daquilo que já está acontecendo, que vai acontecer. Eles estão ali, estão destruídos, não tem mais jeito. Acabou a vida, acabou a oportunidade.
Eles serviram apenas de objeto para o inimigo. Porém, os espíritos imundos ainda operam. E ainda vagueiam buscando corpos, buscando mentes. E nós podemos entender que o texto, ele mostra que esses espíritos, eles pediram para entrar nos porcos porque eles estavam demonstrando que sempre teriam pessoas, ou que fazem até mesmo referência, entre aspas, animais irracionais, que eles poderiam habitar. Eu sei que a palavra está sendo pesada, mas é uma realidade, nós não podemos fechar os olhos para isso. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, não foi para ser habitação de exército maligno, como aqui, como esse homem foi. Nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus, de estar na presença do Senhor, de viver a eternidade, de receber do Espírito Santo, de andar em santidade, em fé, de andar em amor, de ter comunhão com o Pai a todo tempo, a toda hora, de sermos filhos de Deus e não só uma criação, de sermos uma geração transformada, de sermos uma nação eleita, de sermos a menina dos olhos de Deus. Nós nascemos e nós fomos criados com esse propósito, de ser habitação do Senhor, de ser tabernáculo de Deus, templo do Senhor, onde Ele pudesse falar, onde Ele pudesse habitar, onde Ele pudesse resplandecer a glória dEle. Nós vemos em 1 João 5,18, que quem está em Cristo, quem nasceu de novo, o inimigo maligno não toca. O inimigo não toca. E nós podemos compreender que o versículo nos mostra que nós precisamos fechar brechas e legalidades para que o inimigo não venha e não toque, não encoste nas nossas vidas. Enquanto houver legalidade, vai haver opressão, vai haver situação de desgraça, vai haver ali maldições. Enquanto houver pecado, enquanto houver portas abertas para o inimigo entrar. E para que essas portas sejam fechadas, é preciso nascer de novo. E nascer de novo é pedir que o Espírito Santo governe a vida. É reconhecer, é arrepender-se para que o início dessa obra de salvação comece a fluir. São decisões firmes que temos que tomar no Senhor. A decisão de verdadeiramente viver na limpeza espiritual, na pureza espiritual. Muitos hoje têm sido oprimidos por pecados, por escolhas, sentem até nojo de si mesmo, mas não têm a atitude de ir até Jesus, de ser livre. Se entristecem, sofrem, pagam caro por conta do pecado, por conta da má escolha, perdem coisas preciosas, mas preferem passar o tempo assim, viver assim. Preferem continuar a vida dessa forma do que seguir Jesus. Até quando o ser humano vai negligenciar a própria vida? Até quando o ser humano vai os prazeres que oprimem, que destroem, do que a mão estendida do Senhor para salvar? Do que a graça que o Senhor tem? Do que o favor imerecido? Do que a restauração? Do que a salvação, a eternidade? Até quando? E muitos, do mesmo modo, têm pegado, têm estado mortos em sepulcros, têm estado mortos, condições de mortos, têm se ferido, machucado, ferido aos outros, atormentado, pelo lado vagado, não sabem nem o sentido da vida, e muitos querem destruir sua própria vida porque não achou, não encontrou algo que pudesse trazer vida. Essa é uma realidade que nós estamos vendo hoje. Nós podemos compreender que o homem, olhando todo ali, que acompanharam, que viram a vida dele, eles poderiam dizer que não tinha mais jeito,
que era dali para pior. Também nós podemos enxergar uma legião destruindo, amedrontando, ferindo. Mas nós vivemos uma esperança. Nós vivemos hoje um movimento de salvação por meio de Cristo Jesus. E o poder da palavra, o poder do Espírito Santo, Deus, o sacrifício de Cristo, ele ultrapassa em poder e glória todo o poder destrutivo que o inimigo tem. Toda ação maligna que fere. E o Senhor tem poder superior para curar. Superior para libertar. Superior para salvar. Superior para restaurar. Quando ele chega, aquele homem chega diante de Jesus, ele se prostra. E o que significa? Que quando nós chegamos diante de Cristo, quando nós encontramos a Cristo, o problema se torna pequeno. O problema é expulso. A dificuldade é expulsa. As aflições são expulsas. A opressão é expulsa, a depressão. Porque quando Jesus chega, Jesus de pé, ele não precisa se dirigir uma palavra, mas quando Jesus chega, o inimigo ele parte em retirada. As situações difíceis partem em retirada. Então, não tinha ali legião, dificuldade, fúria que detesse o poder de Deus, o poder de Cristo. Assim como em nossas vidas, nada pode deter o poder de Cristo sobre nós, se andarmos em santidade, em obediência à palavra de Deus. Se verdadeiramente inclinarmos nosso coração a viver a justiça de Deus, colocarmos em prática 1 João 5,18, onde verdadeiramente nascemos do Senhor, nada nos destrói, nada nos aflige, nada nos perturba e nos oprime. E acontece que sobre todas as coisas. Aí acontece que Cristo não há espaço para ação. Então nós podemos compreender que o homem, cara, ele é a morada de muitos pecados, males, trevas, pressões, legiões de males que tomavam seu corpo, porém Cristo libertou. Passou a ser morada de Deus, habitação de Deus, tendo em bênçãos e virtudes. João 8,36 diz que se o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Cada um de nós precisamos deixar Deus expulsar, o Espírito Santo expulsar as trevas. Nós precisamos verdadeiramente ir a Cristo sem hipocrisia, sem esconder pecados, sem amaciar pecados, mas com o coração disposto a viver a salvação. Nós precisamos não passar apenas um tempo, não se acostumar com a vida em Cristo, mas viver verdadeiramente para a glória de Deus. Certo dia, nós estávamos reunidos e chegou um rapaz. E ele tinha usado, né, drogas ali. E ele tinha bebido. E ele estava vendo vultos, estava vendo espíritos. Ele chegou atormentado. Era um dia de oração, de intercessão. E a gente tinha continuado na igreja, louvando um pouco mais. E ele chegou. E ele já tinha sido pego e já tinha levado uma coça, né, da polícia. E ele estava meio desorientado, porque ele tinha consumido muito, né, essas coisas químicas. E daí, ele estava totalmente fora de si.
E ele começou a mostrar sinais de possessão. E quando, ainda no momento de louvor, que nós ainda estávamos, foi repreendido. Eu olhei para ele, repreendi, está repreendido em nome de Jesus, e expulso. E ele caiu. Eu estava com uma distância boa dele. Eu só olhei, apontei e repreendi. E ele caiu fora da igreja. Ele estava dentro, quando eu repreendi, ele caiu fora, ele não caiu dentro. E aí meu esposo foi e continuou a ação. E repreendendo e tudo, e no processo, né, de libertação. Porém, ele cada vez mais furioso. E ele tinha um cortador de unha, um unhex, e tem aqueles unhex que tem tipo uma faquinha, né, um negocinho que é para limpar a unha. E ele pegou e ele começou a querer se perfurar com aquilo, e muita força. E aí, mais uma vez, meu esposo impôs as mãos sobre ele e repreendeu o mal. E uma menina, né, jovenzinha, viu um espírito imundo saindo dele. E ele levantou, e mesmo assim, nós fomos fazer oração nele novamente, e mesmo assim, ele continuou com sinais, né, de possessão. E o Espírito Santo me conduziu a entender, me deu a entender que, na verdade, ele tinha uma legião. E quando nós oramos, expulsando legiões, ele caiu, e a legião caiu por terra, e ele foi livre. Mas sabe o que é algo interessante? Ele tinha chegado, ele tinha bebido, ele estava ali, né, tinha consumido, feito uso, e ele estava totalmente com aquele cheiro de bebida, aquele cheiro, né, da fumaça, né, que cada um sabe. Mas quando houve esse processo, o cheiro da bebida, o mau cheiro, na verdade, não havia mais no corpo dele. Aquele odor da droga não estava mais no corpo dele. E fizemos a oração com ele, ele falou o nome de Jesus, ele recebeu da oração, ele abraçou, ele foi livre, ele não estava vendo mais nada. E no outro dia, para selar e vocês entenderem o poder de Deus, ele estava num ambiente onde era propício a isso, a bebidas, a consumo, né, de drogas. E ele não conseguiu ficar no ambiente, ele foi embora. E ele passou um tempo dessa forma. E depois eu não sei mais como que ele não era da nossa cidade. Ele estava um tempo aqui, por ocasião ele veio aqui, mas ele não mora na mesma cidade que a gente. Mas nós vemos o poder de Deus. Nós vemos o poder de Deus ser manifestado. E nós sabemos que há uma necessidade de restauração. Há vidas que estão ali carregando opressões malignas, que o inimigo não está no corpo, mas o inimigo está agindo através de palavras na mente, que o inimigo está agindo através de ações, está induzindo, que está ali através da enfermidade. E de todas as formas, seja por causa de um pecado, nós precisamos de libertação. Não é só quando alguém está em uma fase de libertação, mas é quando se há um vestígio de pecado, já há uma condição de que há uma necessidade de libertação. E quando Jesus chegou, esse homem foi transformado. Esse homem foi livre, porque quando a presença de Cristo chega, as trevas, elas se atormentam, elas vão embora, elas partem em retirada, elas não suportam a glória de Deus. Elas partem em retirada. Então, o que eu digo hoje, faça uma decisão de viver uma vida para Cristo de todo o coração. Não seja
hoje, por menor que seja o pecado, não permita que um corpo que foi comprado com o sangue de Jesus, um corpo que foi pagado caríssimo, que ele se torne uma habitação do mal. Jeremias 29:13 diz que quando nós invocamos a Ele, Ele vem. Que quando nós chamamos, quando nós buscamos, Ele ouve e Ele vem. Nós precisamos, sim, invocar o nome do Senhor, clamar pelo Senhor, arrepender dos nossos pecados. O Senhor diz que se nós buscar de todo o coração, nós encontraremos a Ele. Isso Ele fala através de Jeremias 29. Nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração, sem fingimento. Não é ir para a igreja para ir orar por orar, louvar por louvar, participar por participar, é levar uma vida cristã a sério, porque se leva a vida cristã a sério, é uma possibilidade que eu diria 99,9% de você estar sendo enganada pelo inimigo, vivendo uma falso cristianismo, vivendo uma religiosidade, vivendo um Cristo que não é o verdadeiro. Então, viva uma vida sincera. Viva uma vida de temor a Deus. Tenha medo de errar. Tenha medo de pecar. Tenha medo de ofender a palavra, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que, ainda voltando no verso 7, o homem possesso, ele expressa aquela vontade, né? Eu vou falar o homem. Que não seja perturbado a mente, que não tire do seu comodismo de trevas. Ele diz, o que tu tens? Que vem me perturbar. Por favor, não me perturbe, Senhor, a essa hora, a esse tempo, nesse momento. Isso parece muito com a fala de vidas que estão espalhadas pelo mundo. O ser humano não quer ser incomodado para viver uma vida de transformação. O ser humano, ele se conforma com a doença, se conforma com o pecado, se conforma com a maldade, a ponto de dizer, não quero Deus não, agora não. Não, deixa eu estou bem na vida que eu estou vivendo. A vida que eu já vivo já é suficiente. A minha lei é boa, a minha vida é boa. Eu não preciso viver esse Deus, Deus é o mesmo. O evangelho é o mesmo, a palavra é o mesmo, o Espírito é o mesmo. São pessoas que se conformam. São pessoas que não querem ser incomodadas, que não querem ouvir uma palavra de transformação, de mudança, porque não querem sair do comodismo. E esse espírito maligno fez isso. Senhor. Eles respeitam a Deus, né? Na presença da glória, eles não podem ir contra a glória de Deus. E nós vemos essa condição do ser humano hoje, de se voltar contra aquilo que é de Deus. Estou encerrando, em nome de Jesus. E meu celular, ele vai desligar em 26 segundos. Eu gostaria que alguém terminasse. Então, essa não é a forma de vida que Jesus tem para você. E eu creio hoje que o poder de Deus já alcançou o seu coração. Que você não tem mais para onde fugir. Esse mal já foi dissipado. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém?